A paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Ainda queremos continuarmos a reavivarmos o nosso espírito, mas exatamente hoje queremos falar com aquelas pessoas que eles dizem que não existe nenhuma carne impura, mas que essas pessoas também se dizem que são do povo de Deus. Então, e eu tenho uma pergunta. Quais são as desculpas para nós continuarmos a comer dessas carnes? Quais são as desculpas? Eu hoje vou te mostrar um versículo mais usado na Bíblia para se defender acerca desse assunto. As pessoas que querem querem pegar a Bíblia, aquilo de definhar a Bíblia, não é? Para que a Bíblia possa aceitar aquilo que eles querem, porque eles não querem se adaptar naquilo que a Bíblia quer. Ok, é assim, sem demora, nós vamos entrar exatamente na Bíblia, vamos ouvir qual é este livro, hein? Essa carta que as pessoas costumam se defendendo tanto mesmo para comerem a carne do porco, não é? Mas por quê? Porque eles têm aquele espírito de Satanás, aquele espírito que discutias com o nosso mestre lá no deserto, tu lembras, não é? Lá no deserto, lá. Então quando dizia, está escrito, então é a mesma, aliás, é o mesmo espírito que está no meio dessas pessoas, de discutir com a verdade. Então, ok, vamos ver. Abra sua Bíblia em Atos 10, versículo 11. Atos 10, versículo 11, diz o seguinte, é acerca de Pedro e Cornélio. Ok, 11. Ele viu o céu se abrir e o objeto que parecia um grande lençol descer à terra. Pendurando pelas quatro pontas. Ok, 12. Dentro do lençol havia todos os tipos de animais de quatro patas, de objetos que se arrastam e de aves voadoras. Então, uma voz lhe disse: Levante-se, Pedro, mate e coma. 14. Mas Pedro disse, vamos ouvir a resposta de Pedro. Mas Pedro disse, de maneira nenhuma, Senhor, eu nunca comi nada que fosse impuro. É Pedro respondendo, eu nunca, mas nunca comi nada que se fosse o quê? Impuro. E a voz lhe falou pela segunda vez, não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Começam a aplaudir as pessoas que querem desviar esta mensagem, não é? Está aqui, está escrito. Nada que nós podemos chamar de impuro. Então Deus disse que não pode chamar nada de impuro, porque o Senhor já purificou. Querem empenhar a Bíblia, não é? Ok, continuando. E a voz lhe falou pela segunda vez, não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isto aconteceu 3 vezes e depois o objeto foi levado de volta para o céu. 17. Pedro estava tentando entender o que significava a visão que ele tivera. Enquanto isso, os homens que Cornélio tinha enviado já haviam perguntado onde era a casa de Simão e estava agora no portão de casa. Vamos terminar um bocadinho por aqui, mas já vamos de continuar. Ok, o que acontece aqui, as pessoas se apegam muito neste versículo aqui, né? Então, de Atos 10, versículo 11. Então, eles dizem que não. Eles se apegam na visão. Aquilo é uma visão. Até Pedro aí, ele estava sentando a refletir sobre a visão e queria entender o que é que Deus
queria lhe transmitir, o que é que Deus queria falar com ele. Então, e fez isso. Pedro foi sentar, começou a refletir na visão que ele que ele tinha visto. Então, ok, o que acontece, meu irmão, minha irmã? Aqui a Bíblia não está a falar de você comer carne de porco, de você continuar a comer carnes impuros, mas é uma visão, de coisas, de coisas que estavam por vir, porque Pedro estava numa missão de Deus. Então, o que acontece? O Cornélio é um homem temente a Deus, Então, por isso, Deus havia preparado o Cornélio lá, também estava preparando a Pedro também, para que essas duas pessoas possam se encontrar. E essas pessoas eram pessoas diferentes, eram pessoas de países diferentes, não é? Então, nós sabemos muito bem que na antiguidade, as pessoas, por exemplo, nós estamos aqui em Moçambique, nós não podíamos nos ajuntar, por exemplo, com pessoas da América, não, tá vendo? Nós não podíamos fazer isso. Então, e naquele tempo é o que acontecia, mas Deus, por causa do amor do nosso Deus, por causa do amor do nosso Messias, nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele veio morrer por nós, então o Senhor morreu para toda a humanidade, para juntar as pessoas, para que as pessoas possam ser mesmas pessoas, para que isso seja ok, deixa eu dar um exemplo mais claro. Agora, por exemplo, nós que vamos à igreja, nós que aceitamos ao Messias, o que acontece? Agora eu posso chamar um nigeriano de irmão, agora eu posso chamar um chinês de irmão. Por quê? Mas somos totalmente pessoas diferentes, não é? Eu sou um preto, ele é um claro, não é? Mas eu posso chamar de irmão, porque nós já fomos juntados com o sangue do Messias. Nós já fomos juntados com o sangue do Messias, não é? Então nós já podemos falar a mesma língua, podemos termos a mesma intenção de salvar a humanidade. Então, aqui, meu querido irmão, não está-se a falar de carnes, está-se a falar da junção das pessoas. Está-se a falar da junção das pessoas. Por isso, Pedro, ele respondeu: Senhor, eu nunca comi de coisas impuros, não é? Então, e Deus volta a dizer: não chamem de impuro aquilo que eu purifiquei. É porque lá, ao chegar lá naquele local onde Cornélio se encontrava, então poderia chamarem de Pedro de impuro, ou também Pedro chamar daquelas pessoas que são impuros, não é? Porque são pessoas que não conheciam ao nosso Deus, mas tinha que Pedro ir até lá, no lugar de Cornélio, e Cornélio era um homem temente a Deus, e quando Pedro foi para lá, foi encontrar um povo, porque Cornélio havia juntado um povo ali, para que essas pessoas venham ouvir a mensagem que vem com o Pedro. Então, por isso, ao chegar lá, então Pedro logo disse, Deus já havia me dado a visão para que eu não chamasse de ninguém de vós de impuro, não é? Então, e assim, ele foi proclamar a mensagem de Deus. E isso aí, para nós, deixamos mais bem claro. Vamos continuar a ler o 27. O que é que diz o 27? Enquanto falava com Cornélio, Pedro entrou na casa e encontrou muitas pessoas reunidas ali. Está vendo? Foi encontrar muitas pessoas reunidas onde? Ali. Então disse a todos, vocês sabem que não é permitido a um judeu se associar ou mesmo visitar uma pessoa de outra raça. Está vendo? Esta visão aqui. Então, por isso que Deus diz que não chamem de impuro aquilo que eu purifiquei. Não está a falar de carne aqui. Não está a dar vontade de você comer carne aqui. Entenda bem a mensagem de Deus.
Então, ok. Deus, porém, me amostrou. Já está a falar daquela revelação que ele viu. Então, porém, Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro. Veja que está a falar de pessoas, não está a falar de animais. Veja, não é? E Pedro já que deixa claro que a visão que ele teve lá. Impuro. Por isso, quando fui convidado, vi de boa vontade. Então, ele também se sentiu à vontade, Pedro, já de se juntar com outra raça, porque já Deus já havia falado com ele. Então, já ele também não se sentiu perdido, não. Agora, no entanto, eu lhes pergunto por que é que vocês me chamaram. Cornélio, então, disse: há 4 dias atrás, a esta mesma hora, mais ou menos às 3 horas da tarde, eu estava em minha casa orando. De repente, um homem vestido com roupas brilhantes apareceu diante de mim e me disse: Cornélio, as suas orações foram ouvidas e Deus se lembrou da ajuda que você tem dado aos pobres. Então, visto que eu disse, o Cornélio também era um homem temente a Deus, era um homem que havia entregado a sua vida a Deus, está vendo, né? Então Deus preparou Cornélio lá, também preparou Pedro para que essas pessoas possam se juntar, para que Cornélio possa ser revelado mais sobre a mensagem de Deus e aquelas pessoas também que haviam sido convidadas com Cornélio também possam receber a mesma mensagem, possam ser pregado o evangelho do nosso Messias. Visto que está claro isso, né? Então, ok. E voltamos para Deuteronômio 14, versículo 1. Podes ler todo o capítulo. Também podes ir ver Levíticos 11. Pode ler também todo o capítulo. Deus dá uma orientação sobre a alimentação. Então, o que tem acontecido? As pessoas começam a dizer que não, aquilo é porque de povo judeus, aquilo são coisas há muito tempo. Meu querido irmão, está vendo que o espírito de enganador entrou na sua vida, quer destruir a sua vida? Abre a sua mente, seja esperto, não permita com que o espírito de enganador possa habitar dentro do seu coração. Ok, então se aquela orientação era uma orientação do povo de Deus, então nós já estamos livres, já não temos lei, mas o que seria do mundo sem a lei, meu irmão? Por isso Deus também não poderia deixar o seu povo sem nenhuma lei. Deus dá uma orientação ao seu povo, por isso o cristão, estou a falar de cristão, não estou a falar de pessoas do mundo, não estou a falar de pessoas que não creem ao nosso Deus, eu estou a falar de cristão, eu estou a falar daquela pessoa que entregou a sua vida diante de Deus, estou a falar da pessoa que confia em Deus, pessoas que acreditam que existe o Criador. Então, é com essas pessoas que eu estou a falar, né? Não estou a falar com pessoas que negam. Pessoas que negam a mensagem de Deus, pessoas que negam a Deus, essas pessoas ali não têm nenhuma lei, eles têm a liberdade de fazer tudo o que eles querem. Por isso, para roubar a outra pessoa, para essa pessoa, é normal. Levar a mulher de outra pessoa é normal, levar o marido de outro homem também é normal, para aquelas pessoas que não têm nenhuma orientação de Deus. Adorar aos ídolos, isso é normal para essas pessoas. Insultar é normal para essas pessoas, isso não é nenhum problema. Mesmo que haja uma multidão de pessoas aqui, ele pode insultar, não tem nenhum problema. Essa pessoa, porque não tem nenhuma orientação de Deus, não tem nenhuma lei de Deus. Essa pessoa está na escuridão. Por isso, mas para um povo santo, um povo de Deus, insultar é pecado. Deus não nos dá essa liberdade. Então, também, dormir com a sua mãe é pecado. Dormir com a esposa do seu pai é pecado. Dormir com a esposa do seu irmão é pecado. Dormir com um animal é pecado. Insultar os surdos é pecado. Levar uma pessoa cego para a cova é pecado. Mas para essas pessoas que não têm essa orientação de Deus,
quando vem uma pessoa surdo, até que eles fazem questões de fazer o quê? De insultar naquela pessoa. Vejamos o cego. Eles, quando vêm o cego, colocam o quê? Pedras ali à frente para que, para que ele possa fazer o quê? Possa ou tropeçar com aquela pedra, se bater com aquela pedra aí. E eles ficam felizes. Então, mas para um povo de Deus, não é assim para o povo de Deus. O povo de Deus tem uma orientação de como viver com a sociedade. Então, Deus prepara o seu povo, porque Ele é santo. Por isso que, assim que Ele é santo, Ele diz que também vós sejam santos, porque eu sou santo. Então, nós procuremos viver na santidade do nosso Criador. Nós precisamos de seguir o exemplo do nosso Messias. Por isso, nós não negamos a verdade, mas sim recebemos a verdade. Então, aquele que ama é capaz de fazer todas as coisas. Por isso, Deus, porque Ele amou o mundo desde o princípio, quando Adão pecou, mas Deus não deixou Adão perecer. Ele foi ter com Adão, ele chamou Adão, esteja onde? Onde é que tu estás? Porque ele quer com que Adão volte para ele. E assim providenciou uma ovelha para que possa trazer Adão de volta, que aquela ovelha representava o nosso, ou simbolizava ao nosso Messias, não é? Então, e ainda mais, ainda volta de novo a enviar o seu filho, é pelo amor tudo isso, para que possa morrer no nosso lugar, para que possa também nos levar, voltarmos para o nosso Criador. Então, nós devemos voltar para o nosso Criador. Então, é por isso, o amor é esse, isso é que é amor. Então, por isso que ele, o nosso Messias, ele diz que aquele que me ama guardará aos meus mandamentos. Então, por isso, quem ama a Deus não discute com os mandamentos de Deus. Quem ama a Deus, ele cumpre com as orientações do nosso Messias. Então, quem ama a Deus não discute, mas cumpre com a orientação. Então, para que serve a lei? A lei serve, é como sendo um espelho, não é? Para que nós possamos nos espelhar. Onde é que eu tropecei? Onde é que eu transgredi? Para que eu possa me endireitar. Então, é assim de como a lei serve para o povo de Deus. Então, eu aqui estou a falar com o povo de Deus. Então, se você não faz parte do nosso Deus, você é capaz de continuar a comer essa carne, não é? Isso não é problema, você pode continuar a comer. Então, no dia do julgamento, então, é dali que você irá ser levado para a destruição. Não é? Porque não faz parte do povo de Deus. Então, você pode continuar a fazer tudo aquilo que você quer, se você não faz parte do nosso Messias. Mas se você és um cristão, és uma pessoa que entregaste a sua vida diante de Deus, então precisa nascer de novo. Você precisa ser uma nova criatura, você precisa abandonar certas coisas. Sim, você já comeu, você já bebeu em todas as coisas, antes de conhecer a Cristo, mas agora que conhece o Messias, o grande Deus, todo-poderoso, aquele que nos amou, então você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Você precisa abandonar essas coisas aqui, não é? Porque são imundos. Você precisa abandonar, mas sim seguir ao nosso Criador e servir ao nosso Messias. Então, meu irmão, eu tenho muita coisa que poderíamos conversarmos junto, mas porque este áudio senão ficará mais longo assim, não é? Então, eu creio que vamos conversar numa outra ocasião, se Deus quiser. Que Deus abençoe todas as famílias que nos acompanham, mas o que eu te peço é que mude a sua maneira de pensar e de viver. Não continue mais a discutir com as Escrituras, mas sim é para você cumprir aquilo que a Bíblia quer. Não obriga a Bíblia para que a Bíblia possa aceitar aquilo que você quer. Não, porque isso somente vai te levar para a perdição. Isso vai te levar para a destruição. Por isso,
o povo que fazia aquilo que não agradava a Deus foi expulso do meio do povo de Deus. Então, assim também, na volta do nosso Messias, todos aqueles que não seguem a orientação de Deus, que não fazem a vontade de Deus, também serão expulsos do meio do povo de Deus, não terão o privilégio de sentar no reino do nosso Criador, não terão o privilégio de ver o rosto do nosso Messias, mas sim serão destruídos. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.